Uma vez tive 2 entrevistas de emprego na Carolina do Norte, e na época eu morava em Nova York. Decidi fazer a viagem de carro em vez de voar para economizar dinheiro, pois meu emprego na época estava péssimo, e as 2 vagas para as quais eu estava entrevistando poderiam representar um novo começo para mim. Eram empregos em escritórios corporativos com muitos benefícios e salários atrativos, além do clima muito melhor do que em Nova York. Eu peguei a estrada em uma quinta-feira à noite, tendo folgado na sexta-feira, já que as 2 entrevistas estavam marcadas para esse dia. Como eu tive que trabalhar na quinta-feira, precisei sair assim que terminei o expediente. Parei em casa primeiro para pegar minha mala e outras coisas que estava levando, e me despedi da minha família antes de partir. Uma longa viagem de mais de 8 horas me aguardava, e minha previsão era de chegar de madrugada, por volta das 2 da manhã. Eu estava a caminho de um Comfort Inn. Tomei cerca de 3 xícaras de café nas primeiras horas de direção, e por um tempo me senti bem. No entanto, quando você já está esgotado, nenhuma quantidade de café é capaz de manter você acordado. Eu já não tinha dormido muito na noite anterior devido ao estresse com as entrevistas, e após um longo e agitado dia de trabalho, a última coisa que eu queria fazer era dirigir quase 9 horas. Agora era tarde da noite, faltavam cerca de 2 horas para o meu destino, e havia muito poucos carros na estrada a essa hora em uma noite de semana. Comecei a sentir um sono muito forte, mas sabia que a maior parte da viagem já estava para trás. De repente, no acostamento da rodovia, vi um homem de terno parado lá, sem andar, sem se mover. Ele estava de frente para o meu carro, e ao olhar para ele enquanto passava, vi seu rosto virando para acompanhar o meu carro. Eu disse em voz alta: "O que diabos?" Foi realmente bizarro. Cheguei a considerar voltar e perguntar se ele precisava de carona. Ele simplesmente estava no meio da rodovia, de terno, por volta de 12h30 da noite. Eu comecei a imaginar histórias na minha cabeça sobre o que poderia ter acontecido, como talvez a namorada dele o tivesse expulsado do carro. Fiz isso para manter minha mente ocupada, porque sentia que estava quase perdendo a consciência. Então, algo aterrorizante aconteceu. Apenas cerca de 10 minutos depois de ter visto aquele homem, vi outro homem no acostamento da estrada, também usando um terno, também apenas parado lá. O que diabos estava acontecendo? Eu diminuí a velocidade para parar no acostamento e possivelmente perguntar se estava tudo bem, e talvez oferecer uma carona. Não sei o que eu estava pensando, mas de qualquer maneira, quando eu estava quase parado no acostamento, olhei no retrovisor e então virei completamente para trás. E aquele homem havia desaparecido, como se tivesse se dissipado. Pisei no acelerador e voltei para a estrada. Eu estava perdendo o controle, precisava parar para tomar mais café. Neste ponto, faltava cerca de 1h30 para chegar. Parei no primeiro posto de parada que encontrei e comprei um café médio. Tomei alguns goles, mas enquanto estava sentado no estacionamento do posto, vi outro homem de terno, de pé sob um poste de luz. O mesmo homem. Desta vez consegui ver melhor o rosto dele. Parecia um homem branco de meia-idade, cabelos curtos castanhos escuros, rosto barbeado e uma expressão neutra. Mas o que realmente me assustou foi a maneira como ele mais uma vez estava de frente para o meu carro. Saí de lá sem olhar para trás, liguei o carro e parti. Eu queria terminar essa viagem, mas o café não estava fazendo efeito. Eu sentia que ia desmaiar ao volante. Não conseguiria prosseguir. Portanto, saí da rodovia e estacionei em um estacionamento aleatório. Inclinei o banco completamente para trás e tentei dormir, por mais cansado que estivesse. Eu não conseguia deixar de ficar assustado naquele estacionamento vazio, com medo de que, se eu abrisse os olhos, veria aquele homem de terno novamente. Comecei a me aproximar do sono quando algo me fez acordar novamente e abrir os olhos. Provavelmente era minha mente pregando peças em mim novamente. Olhei ao redor do lado de fora do meu carro, com medo de ver aquele homem. Olhei por todas as janelas e depois para o para-brisa dianteiro, e estava tudo claro. Então, olhei no retrovisor e senti minha alma deixar meu corpo por um segundo, porque vi por um instante uma pessoa no banco de trás.
Era o homem de terno novamente, mas não olhei tempo suficiente, porque abri a porta, gritei e caí para trás do carro. Conforme eu rastejava para longe, continuei gritando até finalmente me levantar, olhar dentro do carro e ver que não havia ninguém. O banco de trás estava vazio. Conforme fui recobrando o juízo, percebi que minha mente estava me enganando a noite toda. Não havia nenhum homem de terno. Eu estava completamente exausto e precisava dormir. Voltei para o carro com o coração disparado. Honestamente, naquele momento estava muito acordado para dormir. Liguei o carro novamente, terminei meu café e terminei a viagem. Quando fiz o check-in no hotel e cheguei ao quarto, caí na cama e desmaiei imediatamente. No dia seguinte, minha primeira entrevista estava marcada para as 11 horas. Então não dormi muito, mas me senti um pouco recarregado. No entanto, assim que meu entrevistador saiu para me cumprimentar, eu congelei. Meu entrevistador era idêntico à imagem daquele homem de terno com o qual eu estava alucinando na noite anterior. Eu sei que o entrevistador percebeu que eu fiquei paralisado. Eu pude ver em seu rosto. Tentei me recuperar disso, mas isso definiu o tom para o resto da entrevista, e eu estava completamente nervoso e perturbado. Eu me senti como se não fosse realidade. Saí daquela entrevista com apenas 1 hora para me preparar para a próxima. Meu próximo entrevistador era uma mulher, e me saí muito melhor com esta entrevista, pois consegui o emprego. Ainda trabalho aqui e moro na Carolina do Norte agora. Meu antigo terapeuta me disse que acredita que o estresse de me preparar mentalmente para as entrevistas, somado à falta de sono, causou as alucinações, sendo o principal motivo do meu medo e estresse. Portanto, eu alucinei um homem de terno porque era assim que eu imaginava que seria o entrevistador. Sinto que isso não soa tão absurdo, mas não muda o quão absolutamente horrível foi toda a situação. Eu estava dirigindo em Clearfield County, na Pensilvânia, uma noite para evitar o trânsito ao voltar para casa. Já devia ser um pouco depois da meia-noite, e a estrada estava praticamente deserta, do jeito que eu gosto. Eu estava ouvindo meu podcast habitual no rádio, quando meu carro emitiu um aviso de que o combustível estava baixo. Coloquei uma parada em meu aplicativo de mapas para encontrar o posto de gasolina mais próximo, que ficava um pouco mais adiante naquela estrada isolada. Cerca de 5 minutos depois, parei no posto de gasolina à direita, o único estacionamento por milhas, já que a estrada era cercada por bosques dos dois lados. O posto de gasolina era um lugar genérico e sem nome. Estacionei ao lado da bomba e percebi um homem enchendo o tanque de seu velho caminhão, olhando para mim enquanto passava por ele e entrava na loja. Dentro da loja, comprei um café e paguei em dinheiro pelo combustível. Quando voltei para fora, notei que o homem na bomba estava entrando em sua caminhonete e saindo depois de alguns minutos de abastecimento. Retornei ao meu carro e continuei minha viagem, mas nem 1 minuto após sair do posto, percebi à beira da estrada, na grama, aquele mesmo caminhão da bomba de gasolina. Estava apenas parado ao lado da floresta, desligado. Interessante. Continuei dirigindo, olhando pelo retrovisor para ver se ele ligaria, mas não aconteceu. Liguei meu podcast de volta e continuei na estrada. Alguns minutos se passaram, no entanto, e ouvi outro aviso vindo do meu carro. A tela do painel mostrava que um dos meus pneus estava muito baixo e comecei a ouvir um som de batida. Abri a janela e soube imediatamente que eu estava com um pneu furado. Parei no acostamento e fui investigar. Era o pneu traseiro do lado do motorista. Não achava que havia batido em nada. Tive a sensação de que ele poderia ter feito isso. A ideia surgiu em minha mente. E se o cara no posto de gasolina tivesse furado meu pneu? Peguei meu telefone e comecei a procurar o número da minha empresa de assistência na estrada no Google. Ouvi o som de um motor de carro ou caminhão um pouco mais adiante na estrada atrás de mim, mas de forma estranha. Não vi nenhum farol. Estava completamente escuro naquela direção. Então, o som do motor parou subitamente e ficou silencioso novamente.
Fui até o porta-malas para pegar a lanterna de emergência que meu pai me deu de presente de Natal 1 ano. Peguei a haste da lanterna, liguei-a e apontei na direção da estrada. Vi o reflexo dos faróis de um caminhão parado ao lado da estrada, a cerca de 200 pés de distância. Parecia ser o mesmo caminhão. Arregalei os olhos e corri para dentro da floresta, me escondendo atrás de uma grande moita e uma árvore. Peguei meu telefone e liguei para o 190. Ouvi o som do caminhão na estrada começar e desta vez os faróis estavam acesos. Pude ouvir e ver através da moita o caminhão parar ao lado do meu carro. E depois de um breve momento de silêncio, um homem gritou: "Precisa de ajuda?" Eu sabia que era melhor não responder. O 190 atendeu e eu sussurrei ao telefone minha localização e que alguém havia furado meu pneu e que eu achava que a pessoa que fez isso estava bem ali me seguindo. A atendente fez uma série de perguntas padrão, pedindo para descrever o homem e o caminhão. Ouvi a porta do caminhão sendo aberta e fechada. Informei à atendente pelo telefone que o homem havia saído do veículo. Ela recomendou que eu permanecesse escondido na floresta se achasse que ele representava uma ameaça e perguntou se eu conseguia ver se ele estava armado. No entanto, foi nesse momento que a ligação foi subitamente interrompida. Eu estava com um sinal de celular muito fraco naquela área. Esperei na esperança de que a atendente me ligasse de volta. Tenho certeza de que ela estava tentando, mas a ligação não estava indo. Ouvi o som de outro carro passando na estrada. Ele diminuiu a velocidade e depois ouvi vozes. Era a voz de outro homem. Fui me aproximando da beira da floresta para ter uma visão da estrada e vi o homem do caminhão parado ao lado de outro caminhão parado no meio da estrada. Ele estava conversando com alguém dentro do caminhão. Ouvi o homem estranho inventando uma explicação falsa sobre o que estava acontecendo ali. Foi nesse momento que corri para a estrada, gritando por ajuda. Eu não o conhecia. Tanto o homem no caminhão quanto o homem que me seguia olharam na minha direção. Eu disse aos homens no caminhão que esse homem furou meu pneu e me seguiu até aqui. A reação do homem no caminhão foi de olhar para o homem com uma expressão perturbada. O homem estranho negou ter feito qualquer coisa com meus pneus e alegou que nunca tinha me visto antes. Ao mesmo tempo, ele se apressou em voltar para o caminhão e começou a dar ré até que ele pudesse sair da frente dos nossos veículos e então partiu. O homem no outro caminhão saiu e examinou meu pneu furado. Depois me ofereceu uma carona até a cidade. Eu disse a ele que tinha policiais a caminho e, com certeza, em poucos minutos, uma viatura policial com as luzes acesas parou ao nosso lado. O homem confirmou o que eu disse sobre o outro homem e o policial afirmou que iria até o posto de gasolina para solicitar as imagens da câmera de segurança e ver se elas capturaram o motorista do caminhão realmente furando meu pneu. O policial coletou minhas informações e esperou comigo enquanto eu aguardava a empresa de assistência na estrada. O motorista do guincho me deu uma carona até uma oficina, onde meu pai me pegou. Nunca mais ouvi falar daquele policial. Então, suponho que ele não tenha encontrado nada suspeito nas imagens das câmeras de segurança. É assustador pensar em como estive tão perto de possivelmente ser sequestrado. Foi a noite mais horrível e assustadora da minha vida, e ainda me arrepio só de lembrar. Tenho 28 anos, e meu namorado, Todd, mora em outro estado. Normalmente nós nos revezamos visitando um ao outro, mas na maioria das vezes, eu acabo indo vê-lo com mais frequência porque ele tem o próprio lugar, e eu ainda moro com minha irmã como colega de quarto. Naquela ocasião, eu estava indo visitá-lo por uma semana, pois era o recesso de inverno, e eu estava de folga, já que sou professora. Eu estava levando muita bagagem e seguindo até lá com meu Hyundai Sonata 2009, que comprei para minha irmã. O lugar onde Todd mora já tinha neve no chão nesse ponto, então, quanto mais ao norte eu chegava, mais cuidadosa eu precisava ser ao dirigir, já que o carro não era adequado para a neve. Estava começando a escurecer, e infelizmente, estava começando a nevar muito forte.
Houve avisos de tempestades de neve mais cedo, mas tanto Todd quanto eu concordamos que seria melhor tentar vencer a tempestade hoje à noite, em vez de vir amanhã, quando as estradas estariam cobertas de neve. Eu comecei a aceitar o fato de que precisaria ficar em algum lugar, já que as estradas estavam ficando ruins. Depois de fazer uma breve parada para comer um sanduíche e tomar um café em um pequeno restaurante, a garçonete com quem eu estava conversando me disse que eu não deveria estar na estrada naquele momento. Ela recomendou alguns hotéis e motéis na área. Então, quando ela se afastou e eu fiquei sozinha para terminar a refeição, um homem que estava sentado no balcão virou a cadeira em minha direção e disse: "Tem um motel bem perto daqui." Coloquei o nome do motel no meu telefone, e ele disse que estava a apenas 5 minutos de distância. Ele afirmou que era bom e barato, então eu poderia descansar por uma noite e seguir viagem amanhã. Ele parecia ter escutado toda a minha conversa com a garçonete, e estava sentado no bar tomando uma cerveja. Eu nunca tinha visto alguém ir a um dinner apenas para beber, e nem sabia que dinners serviam álcool. As pessoas na região onde Todd mora me pareciam um pouco estranhas, pelo menos em comparação com a cidade onde cresci. O homem se apresentou como Toby, e eu dei a ele um nome falso, dizendo que eu era a Michelle. Passei o resto do tempo naquele lugar com Toby meio virado para mim em um banco giratório. Eu não estava realmente interessada em continuar a conversa, então olhei para fora da janela para a neve, até que a garçonete me trouxe a conta. Então me despedi deles dois. Quando saí, a neve tinha acumulado pelo menos 1 polegada. Eu precisava chegar àquele motel o mais rápido possível. Dirigi devagar e cheguei ao motel em poucos minutos, talvez uns 10. Havia alguns carros no estacionamento e parecia um motel barato, o que era tudo o que eu precisava, já que não queria gastar muito dinheiro. Fui até a recepção e pedi um quarto por uma noite. Acho que paguei cerca de $50 e o homem na recepção me entregou uma chave para um dos quartos no andar de baixo. Saí de novo para o carro para pegar minhas coisas e levá-las para o quarto. O quarto era pequeno, com papel de parede brega, uma cama queen size e um carpete vermelho. Estava tudo bem para passar a noite. Tentei fazer uma chamada de vídeo para Todd, mas não havia sinal de celular nenhum por aqui. O motel tinha Wi-Fi, mas a senha provavelmente estava na recepção. Coloquei os sapatos de volta e saí apressadamente para a frente do hotel, através da neve fria. No caminho, notei que havia um carro novo no estacionamento e vi alguém sentado dentro dele, mas não me dei ao trabalho de olhar para ver quem poderia ser. Afinal, quem faz isso? O homem na recepção apontou sem emoção para o sinal de Wi-Fi gratuito com a senha, e eu a digitei. Levou 1 minuto, mas consegui me conectar. Voltei correndo para o meu quarto, tranquei a porta e liguei para o Todd no FaceTime. Mesmo com o Wi-Fi, a conexão estava péssima. Eu conseguia ver o rosto dele, mas ele ficava congelado. Pelo menos eu consegui comunicar com ele que estava segura no motel. Decidimos apenas mandar mensagens, porque o FaceTime não estava realmente funcionando. Estávamos mandando mensagens de um lado para o outro por alguns minutos, quando ouvi algo vindo do banheiro. Sim, inclinei-me para a frente e vi que a porta do banheiro estava fechada. Será que ela estava fechada antes? Eu não me lembrava. Mandei uma mensagem para o Todd dizendo que ouvi algo no banheiro e comecei a entrar em pânico porque percebi que corri para a recepção sem trancar a porta do quarto do motel. Ele perguntou se a porta trancava sozinha e eu disse que achava que sim. Ele me disse para levantar e verificar se a porta trancava sozinha quando era fechada e para pegar a chave comigo. Levantei-me, coloquei os sapatos e vi que a porta tinha um trinco tradicional que se movia com a maçaneta de dentro ou com a chave do lado de fora. Abri a porta para confirmar isso, mas notei imediatamente um conjunto extra de pegadas levando até a minha porta. As pegadas vinham do carro que eu vi. Alguém estava sentado à porta do meu quarto e não havia mais ninguém no carro. Eu estava com vontade de gritar, mas em vez disso, fechei a porta do meu quarto e corri até a recepção. Chorei para o homem na recepção que havia um intruso no meu quarto. O funcionário da recepção não era um cara gigante e musculoso, então não acho que ele quisesse confrontar alguém.
Ele me disse para esperar lá e chamou alguém. Pensei que ele estivesse chamando a polícia, mas em vez disso ele começou a falar em outra língua. Acho que ele estava ligando para um amigo ou associado. Ele desligou e me disse novamente para ficar quieto com ele. Eu estava em uma posição em que conseguia ver através do vidro até o meu quarto. E soltei um grito quando vi a porta do meu quarto se abrir e aquele homem, Toby, do diner, caminhando em direção ao carro. Perdemos contato visual por um segundo antes de ele entrar em seu carro e recuar para da estrada não pavimentada, desaparecendo lentamente pela estrada. O amigo ou associado do funcionário da recepção chegou um tempo depois. Era um cara grande que não falava inglês. Eu não sei o que eles estavam dizendo um ao outro, mas o funcionário da recepção me disse que me daria um quarto diferente gratuitamente para me fazer sentir melhor. Eu não me sentia melhor, mas não tinha outras opções de lugares para ficar naquele momento. Peguei a nova chave e os dois homens me ajudaram a levar minhas coisas para o novo quarto. Todd ofereceu-se para vir até aqui, mas eu disse a ele para não o fazer. Seria muito longe e perigoso dirigir na escuridão na neve. Na manhã seguinte, as ruas estavam parcialmente desobstruídas o suficiente para que eu conseguisse seguir o resto do caminho até a casa do Todd. Olhando para trás, não gosto de como o funcionário do motel provavelmente não chamou a polícia porque não queria que o motel atraísse atenção negativa. Liguei para o diner para alertá-los sobre aquele homem. Eu não confio mais em estranhos depois disso.